Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente, o WebDoc apresenta a série Quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? São depoimentos sensíveis de vivências de cientistas, ativistas, pacientes, familiares, profissionais da saúde de diferentes áreas que formam um mosaico humanizado sobre um dos principais desafios no planeta no século XXI. Neste episódio 19, nossa convidada é a quilombola Versilene Francisco Dias, do Quilombo Calunga, de Cavalcante, Goiás, advogada e mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás e especialista em Estudo Internacional e Litígio Estratégico em Direito Indígena e Afrodescendente pela Pontifícia Universidade Católica do Peru. Atualmente é assessora jurídica da ONG Terra de Direitos e na Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC. Ela também integra a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, a BPN, e a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Quilombolas, RENAAC. Neste depoimento, destaca a necessidade de empenho do poder público na cobertura vacinal aos quilombolas, como também sobre os impactos da pandemia nas comunidades pelo Brasil. Seja bem-vinda, Versilene Francisco Dias. O Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente, WebDoc, pergunta: quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? Obrigada, Sucena. Obrigada pelo convite. Acho que não tem como a gente estar vivendo esse momento e não perceber, né, que, para enquanto quilombola, né, enfim, pessoa cidadã, né, acho que uma das maiores lições é o despreparo, né, do Brasil com relação à infraestrutura, né, a desestrutura, vou dizer assim, do Sistema Único de Saúde, dos sistemas, dos órgãos de governo, né, em se prontificar, em preparação, né, de atender a população, de estar preparado para essas situações, né, e a gente não tem como tratar disso se não tratar, né, do quanto a fragilidade do Sistema Único de Saúde, das estruturação que ele vem sofrendo nos últimos anos, né, e isso, a pandemia visualizou isso enfaticamente, né. Enquanto quilombola, acho que não tem como deixar de falar dessa estruturação, mas a pandemia só veio visualizar aquilo que a gente já sofria, já vem sofrendo há muitos anos, há séculos, né? Que é a invisibilização da situação do povo quilombola, dos povos tradicionais, dos povos indígenas no Brasil, né? E ela encontrou a população quilombola em situação de extrema vulnerabilidade. Em decorrência justamente do quadro histórico, né, de racismo estrutural e institucional, que colocou, né, e coloca as comunidades quilombolas à margem da sociedade, inviabilizando acesso a direitos, né, e garantias fundamentais, essenciais, né, para a sobrevivência, né, dessa população, dos povos quilombolas, né, prejudicando aí de forma visível, né, o desenvolvimento digno das comunidades quilombolas, dos povos quilombolas no país. E isso, a pandemia veio visibilizar isso, tanto é que a gente chegou em uma situação em que até hoje não é possível contar com dados sobre a população quilombola, de quantos quilombolas vieram, dados oficiais, de quantos quilombolas vieram a óbito pela Covid-19. Então, são essas questões trazidas, além da insegurança alimentar, né, que a gente tem como um ápice importante aí, a não titulação dos territórios quilombolas. Se tem propriedade privada dentro do território, como que as comunidades quilombolas vão produzir alimentos, né, para garantir a segurança alimentar em seus territórios? Muitas comunidades, durante a pandemia, a exemplo do quilombo, do quilombo Rucurunduba, no Vale da Ribeira, em São Paulo, conseguiu produzir alimentos, tanto para a população dentro do território, tanto para distribuição, e isso em decorrência aí já do avanço, né, da regularização de seus territórios, enquanto outros quilombos, né, no país continuam a sofrer aí a desestruturação, sofrer com a insegurança alimentar, que aumenta bastante. O Pará é um exemplo disso, foi um dos estados onde se morreu mais quilombolas no país, e onde hoje se tem aí o aumento da insegurança alimentar de quilombolas passando fome.
Então, a situação atual que a gente encontra só veio visibilizar o contexto, né, que os quilombolas, que a população negra já vivencia no país, né, de invisibilização, de negação de direitos, de não efetivação de direitos. Nesse momento, acho que a comunidade Calunga como um todo, né, a gente sabe das dificuldades que é para acessar o sistema de saúde lá no território Calunga, né, que não existe um atendimento dentro do território, né, o único posto de saúde que tem é na comunidade do Engenho e assim mesmo em situações muito precárias. Então, desde o início da pandemia, com relação à população Calunga, meus famílias e familiares, né, eu sempre orientei no sentido de tomar as medidas necessárias de proteção, de não fazer aglomeração, apesar, né, de no território a gente entendeu, nós enquanto quilombolas entendem, tem um conceito diferente do que é casa, do que é ficar em casa, né, porque no território não tem como ficar em casa, e na verdade o território é a nossa casa, a comunidade é a nossa casa, porque você tem que ir para o rio, você tem que lavar roupa, você tem que lavar louça, você tem que pescar, você tem que plantar roça. Então, há essa conjuntura toda, né, que a gente precisa entender que há uma diferenciação do que é casa para quem vive nas zonas urbanas, né, e quem vive no território. Então, fazer um isolamento social dentro do território, ele é complicado, né? E aí a indicação é que se evitar essas aglomerações. Como o sistema de informação, acesso a essa informação na comunidade, ela é muito precária, enfim, você tem que se deslocar, então a gente procurava a coordenação, inclusive, emitir notinhas, cards, orientando como usar álcool em gel, usar o equipamento de proteção individual, máscara e tudo mais. E isso foi desde o início, né? Então, eu me lembro que minha irmã, de várias pessoas, né, que sofreram acidentes, né? Porque na roça a gente utiliza muito fogo no fogão a lenha e tudo mais, né? E aí tem que ter essas orientações com cuidado, principalmente com álcool em gel, né? Que é um perigo. Quilombo, essas situações que a gente tem, as pessoas são muito simples, há uma falta de informação com relação a tudo que está acontecendo e o medo, né? Então, acho que uma das questões que influenciou muito na segurança do Quilombo Calunga é o medo das pessoas, a insegurança de saber que não tem acesso ao sistema de saúde e que o vírus mata. Então, era nesse sentido. Meu pai, até hoje, ele vem da cidade para pegar o Bolsa Família, né, minha mãe, e retorna rapidamente, né, porque não sente segurança de ficar na cidade e também de não ter ali uma estrutura médica, uma estrutura de atendimento à saúde que possa aí viabilizar, né. Mas hoje eu me sinto feliz, assim, de saber que minha mãe, meus pais, meus irmãos estão no território, né, graças a Deus já foram vacinados aí com a Coronavac. Enfim, e aí o resto da população Calunga, né, que está fora do território, aguarda aí ansiosamente, né, para ser imunizado. E aí a nossa campanha hoje na CONAC é que vacina para quilombola e vacina para todos, né, com certeza, porque é isso que a gente precisa, é isso que o Brasil precisa, que o brasileiro precisa, pelo menos para se ter o mínimo de segurança de viver e de voltar à rotina de sair na rua, né, porque eu acho que uma das maiores dificuldades que os calungas que estão fora do território, inclusive os que estão no território, é de não poder fazer aquilo que a gente fazia, né? Que era de estar em datas comemorativas, nos festejos tradicionais, voltando, enfim, fazendo os reencontros, né, de famílias, familiares que estão fora, de famílias que estão em outras comunidades. A gente sabe que o território Calunga, ele é um território extenso, né? E há famílias ali do Vão de Alma, do Vão do Moleque, do Engenho, que fazem, né, esse reencontro, né, como as famílias estão todas espalhadas. E aí, na época dos festejos, das festas tradicionais, é a época de reencontro, né? Infelizmente, já vai o segundo ano, né, que a comunidade não faz isso. E isso deixa a gente, enfim, triste em situação, mas triste, né, no sentido de que não poder reencontrar nossos parentes, mas é necessário, né, para garantir a segurança, né, e ter a certeza que a gente vai poder fazer esses encontros de forma segura futuramente.
Então, para nós quilombolas, né, a concepção de terra, a noção de terra, ela transcende o conceito de propriedade. A gente precisa entender isso, né? A terra, para a gente, esse conceito de propriedade do Estado, enfim, do direito civilista, para a gente, a terra ela é uma territorialidade, ou seja, envolve todos que vivem ali, a vida, a cultura, o modo de viver, o modo de se relacionar. É a identidade, a terra ela é identidade, ela é cultura, ela é a sobrevivência da população quilombola. Então, com relação à população quilombola, ela tem um papel central, porque é a partir do território que se efetiva outros direitos reivindicados, o direito à saúde, à educação, a políticas públicas, né? Então, acesso a meios de comunicação, por exemplo. Então, só através da garantia do território que se garante outros direitos específicos, né? E aí, essa luta pela garantia do território é uma luta constante, uma luta difícil, uma luta que já vem de muitos séculos aí, né? Desde o fim da abolição, né? Que não teve abolição, na verdade, que a população negra continua a ser escravizada, né? Mas, nesse sentido, a população quilombola, depois do fim da abolição, sofreu aí mais de um século, né, de invisibilização, sendo invisibilizado, né, enquanto sujeito de direito. Somente com a Constituição de 1988, a partir da luta do movimento negro, com o movimento junto com os povos quilombolas, foi que se lembrou, né, da existência da população negra quilombola, que se foi lembrada, que se reconheceu o quilombola enquanto sujeito de direito, inclusive garantindo a titularidade do território tradicional e devendo, né, o Estado emitir os títulos, né, a essas comunidades. Enfim, coisa ou situação fática que hoje não se concretizou, né? E desde de muitos anos a população quilombola luta aí pela efetivação de direitos e garantia, né, de permanecer em seus territórios. Hoje no país são mais de a CONAC, né, a Coordenação Nacional, estima que são mais de 6.300 comunidades quilombolas no país. No entanto, no censo preliminar do IBGE, traz o levantamento, o primeiro levantamento oficial preliminar sobre a população quilombola no país, de mais de 5.972 localidades quilombolas no país e nas 25 unidades da federação. Ou seja, estão distribuídos, são localidades, né, distribuídas em mais de 1.672 municípios brasileiros. E aí, 3.000 e poucas são certificadas pela Fundação Cultural Palmares, né? Mas somente 200 e poucas têm títulos, e muitos desses títulos parciais. Ou seja, são mais de 1.700 processos parados no INCRA hoje, porque o processo de titulação de reconhecimento de territórios quilombolas está paralisado desde 2019. Enfim, vem sofrendo fragilizações, né, precarização dos órgãos que cuidam da titulação dos territórios quilombolas. Então, desse panorama total, hoje, no país, são 5,4 a gente se encontra de titulações emitidas. Então, acho que a priori, esse é o estado que se encontra as populações quilombolas no país, invisibilizadas, com políticas públicas nada. E aí é nesse sentido que a coordenação, juntamente com partidos políticos parceiros, ingressaram, né, no STF com a ação de descumprimento de preceitos fundamentais para se garantir aí um plano nacional de vacinação para a população quilombola e um plano nacional de combate aos efeitos da Covid dentro dos territórios quilombolas. Hoje no país, né, não há levantamentos sobre a população quilombola que foram atingidas pela Covid-19 ou que vieram a óbito pela Covid-19. O que se tem é levantamento parcial, né, e são levantamentos que a CONAC, juntamente com parceiros, né, o Instituto de Socioambiental, o ISA, juntamente com o Observatório, vem fazendo, né, desde o início, esse levantamento de quantas pessoas foram atingidas e quantas pessoas quilombolas vieram a óbito pela Covid. Então, o Observatório está disponível na plataforma da CONAC e do Instituto Socioambiental para visibilizar, né, o estado em que se encontra a população quilombola com relação à Covid-19. Mas lembrando que os dados eles são parciais, né, porque são dados obtidos de forma com lideranças em vários territórios, né, e não são dados oficiais do governo.